além das Escrituras, uma reflexão profunda na Palavra de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei." Falemos hoje sobre a paz que excede todo entendimento. Rodé karpos, tu pneumatos estin irene, mas o fruto do Espírito é paz. A paz, segundo Cornélios, um comentarista do Novo Testamento, é a terceira das graças internas alistada por Paulo, sendo elas amor, aquele amor que implica autossacrifício, renúncia e autodoação; alegria, que é aquele profundo contentamento apesar das circunstâncias adversas; e paz, irene, quietude interna e repouso apesar das circunstâncias também adversas. As graças internas nós entendemos como aquelas virtudes infusas. É um conjunto, então, que Cornélios entende como sendo dádivas, graças que Deus concede a nós, para o nosso benefício. O amor, a alegria e a paz tem a ver com aquilo que nós desfrutamos, com aquilo que nós recebemos de Deus e, consequentemente, podemos demonstrar o amor para ser externado a Deus, ao próximo e aos irmãos em Cristo, e a alegria para ser demonstrada em momentos que são difíceis, complexos, momentos de aflição. E a paz também nessas circunstâncias, aquela paz que não pode ser compreendida porque excede todo entendimento. São elas concedidas graciosamente pelo Espírito e produzidas no e pelo Espírito humano. E elas são produzidas em situações de extrema oposição. O amor para ser manifesto em circunstâncias em que o amor não seria a manifestação mais comum ou normal naquela circunstância, a alegria também e a paz no mesmo sentido. São como uvas que a videira produz em terrenos pedregosos e com pouca água disponível. Essa figura da videira é uma figura rica porque mostra exatamente essa capacidade de produzir frutos em circunstâncias que normalmente não seriam as mais adequadas. Amor. No mundo regido por ódio, indiferença, amar é um exercício de rebeldia. No mundo polarizado que vivemos hoje, amar é de fato algo extraordinário. No mundo injusto, cheio de inquietações, interesses variados, ter aquela alegria que procede do Espírito e manter-se alegre é mais que um exercício de vontade. É uma graça concedida por Deus e exercida pelo cristão num contínuo apesar de, como dizia Abacuque, ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, que a oliveira, o fruto da oliveira minta, não haja gado nos currais, ainda que tudo se perca, ele diz, todavia eu me alegrarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. E a paz, no mundo marcado por conflitos, injustiças e opressão, podemos nos manter em paz, sabendo que Jesus venceu o mundo e nos deu a sua paz. Ele disse: "Não fiquem aflitos. No mundo vocês terão muitas dificuldades, porém eu venci o mundo." E ele disse: "Eu deixo-vos a minha paz." Não a paz que o mundo dá, a paz que somente Jesus Cristo pode nos conceder, a paz duradoura. Na literatura grega antiga, nós olhamos para esta palavra e entendemos algumas coisas que servirão de base para pensarmos sobre a natureza da paz descrita aqui por Paulo como o fruto do Espírito.
Esse substantivo grego irene inicialmente não era usado no sentido de relacionamentos interpessoais. Falava mais da realidade interna, do coração, das emoções, dos sentimentos. Por exemplo, em Leis, Platão faz referência a um estado de espírito onde não há conflito interno. É um estado de paz, paz interior, denotando então cessação de distúrbio. É quando o homem está tranquilo, o seu espírito está calmo, plácido, não há inquietações externas. Isso era o sentido usado por Platão em suas obras, Leis e também o Banquete. Os gregos, eles denominavam Irene a filha de Zeus e Tétis, a guardiã da ordem natural, das profecias, da vegetação e das estações climáticas anuais. Os romanos a chamavam de Pax. Irene passou a ser usado como um antônimo de Pólemos, que Pólemos indicava exatamente batalha, luta, guerra, inquietação, transtornos. E esse termo indica um tempo de interlúdio, podemos assim dizer, tempos de trégua entre um período de guerra e outro período de guerra. Sendo antítese de guerra, a paz implica então em cessação de conflito entre os homens. Aí passou a ter uma conotação então interpessoal, posteriormente já num contexto helenista. Ela é o estado de lei da ordem que dá origem às bênçãos e à prosperidade, num conceito religioso do uso da palavra Irene. Na Septuaginta, que é a tradução dos 70 do hebraico para o grego, o termo Irene traduziu o hebraico Shalom. Isso é muito significativo porque os que fizeram essa tradução, eles entenderam que Irene supria plenamente o conceito de Shalom, que a palavra Irene estaria traduzindo perfeitamente este conceito hebraico tão amplo. Porque Shalom, ocorrendo 250 vezes no Antigo Testamento, possui uma raiz etimológica que aponta para um estado de bem-estar integral. Shalom muitas vezes é usado como um sinônimo de saúde, de um bem-estar, de um estado de inteireza, de imperturbabilidade. E você estar absolutamente tranquilo, calmo, em paz, tudo em ordem lá dentro. Ainda que externamente as coisas não estejam bem, ainda que haja dificuldades e lutas por causa da circunstancialidade do mundo, dentro do coração está em ordem, as coisas estão tranquilas, as coisas estão calmas, como um rio de águas tranquilas, serenas e calmas. O Shalom hebraico alude ao estado de alma onde a pessoa se sente bem com Deus. Primeiramente, essa ideia é importante, basilar. A ideia é estar bem com Deus, mas também por estar bem com Deus, a pessoa está bem consigo mesma. Ou seja, ela está em paz, ela não está em estado de perturbação, inquietação, ansiedade, como se estivesse agitada, como disse Jesus a Marta, né, de um lado para o outro com muitas ocupações. Mas está em calma consigo mesmo, com o mundo, entendendo que Deus criou todas as coisas e deu a tudo ordem. E esse ser, essa pessoa que está em Shalom, ela vai estar tranquila em relação também ao mundo, tranquila no sentido de perceber que está em paz com aquele que é o Senhor de todas as coisas. E isso é a ideia fundamental de Shalom, ampla, porém muito mais ligada ao que está dentro do ser, lá no seu interior. Envolve também a ideia de reconciliação. A pessoa está bem reconciliada, não tem atritos, querelas, pendências. Reconciliado com Deus, também consigo, já sabe, entende que há coisas que ele precisa aceitar, há coisas que ele precisa consertar, há coisas que ele precisa relevar, há coisas que ele não vai conseguir resolver. Então, está tranquilo em relação a isso. E com o mundo criado por Deus, como já mencionei. São essas referências que nos faz compreender essa noção de paz nas amplitudes aqui expostas. O hebraico também traz consigo essa ideia de bem-estar, bem-estar em termos de saúde física também. Felicidade, de plenitude, de alegria e também amistosidade. A pessoa está amistosa, ela não está
em beligerância, ela não está num estado de animosidade, como se estivesse pronta para brigar, mas ela está tranquila, calma, serena, entendendo que há abertura para bons relacionamentos. Saúde, prosperidade, integridade, serenidade e também tranquilidade. Às vezes, shalom envolve prosperidade, até mesmo desejo de prosperidade. Envolve também satisfação e expressa, às vezes, o desejo de alguém para outrem, que esse outrem tenha um bom destino, que tudo lhe seja favorável, que ele tenha um bom sono, que ele descanse, até mesmo que ele tenha uma boa morte, que ele seja sepultado em paz. O uso hebraico desse termo implica, então, instabilidade nos relacionamentos entre povos e indivíduos, e pode ser usado para indicar descanso, repouso, segurança e tranquilidade. Então, é uma palavra muito ampla, muito rica, e Irene, que é a palavra grega, traduz plenamente o shalom hebraico. Tanto na literatura, então, grega clássica, como também no Antigo Testamento, a paz está intimamente relacionada à ideia de ordem e justiça. Onde existe ordem, as coisas não estão fora do lugar, bagunçadas, mas existe ordem, existe uma assim dizer, uma organização ali, a pessoa sente paz. E também justiça, não há injustiças, não há pessoas explorando pessoas, e isso tudo está relacionado à ideia de paz. Não há paz sem ordem, não há paz onde há injustiça, nós assim observamos. A paz é produto da ordem na alma, na mente, nos relacionamentos, nas ações e reações. Veja, na alma, na mente, nos relacionamentos e nas ações e reações. O justo recebe a paz como recompensa por sua justiça. A prática da justiça traz ao justo essa sensação, esse sentimento de paz em seu coração. A confiança em Deus e em sua providência eficaz produz também paz na alma, quando podemos descansar com o nosso Deus que cuida de nós. Indo para o Novo Testamento, olhando mais de perto esta palavra, ela ocorre 91 vezes, e 24 delas nos Evangelhos. Nós temos aí as referências apresentadas. Já no Evangelho de João, em especial, ela ocorre principalmente no discurso de despedida de Jesus. Ele fala diversas vezes sobre os discípulos ficarem em paz, e também nas suas saudações, quando ele retorna para encontrar-se com os seus discípulos depois da sua ressurreição, ele saúda os discípulos com paz. Em Atos, há 7 ocorrências, indicando que a paz na igreja era algo muito importante, porque invariavelmente quando havia paz, havia também crescimento, havia edificação, havia fortalecimento dos relacionamentos interpessoais e também do relacionamento com Deus nas igrejas a que se refere o livro de Atos. Paulo usa o termo 43 vezes. E algumas vezes ele usa em saudações e outras vezes associado ao conceito de graça. Graça e paz é um binômio muito comum, entendendo que a paz é derivada ou ela procede exatamente da graça de Deus. Em Hebreus há 4 ocorrências e Pedro faz 5 referências à paz, na carta de João 2 menções, em Judas uma menção, e no Apocalipse 2 referências a esse conceito de paz, como nós estamos aqui apresentando. No conceito veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, esse conceito está presente também no Novo Testamento. Paz é tanto a ausência de guerras, olhando nesse sentido de não ter as perturbações, das questões, das lutas, das vinditas humanas, e também conflitos pessoais e coletivos, como também é um estado de alma que implica em harmonia na alma humana ou com os seres humanos em geral. Basicamente, em grande escala de ocorrência, esta paz a que Paulo se refere aqui tem mais a ver com aquela que está relacionada ao espírito humano no sentido de ter paz interior, indicando exatamente que a paz relacional ela é um tanto derivada dessa paz que é dada por Deus, produzida pelo Espírito Santo no espírito do homem. O evangelho pregado por Paulo é assim denominado por ele como o evangelho da paz. O conceito
que a gente pode perceber, principalmente na teologia paulina, é que paz é uma plenitude operada por Deus nos santos, levando-os a gozar uma harmonia que a tudo abrange e é resultante da redenção oferecida por Jesus mediante sua morte e ressurreição. Então, num conceito mais básico ainda, nós poderíamos dizer assim, olha, a paz ela é resultante de um relacionamento correto com Deus. Porque Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é a paz fundamental. É daí que procede toda a pacificação do nosso coração, a pacificação de nossa mente em relação às demandas da vida, às dificuldades e lutas, também a paz interrelacional. Quando nos relacionamos com as outras pessoas, é a paz de Deus em nosso coração que está em ação para levar-nos a ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos amistosos. A justificação traz consigo a paz, outrora perdida pelo viver segundo o príncipe deste mundo, né? Segundo esse viver debaixo da ira de Deus. Nessa plenitude, a gente ainda não alcançou plenamente no sentido, por vivermos num mundo conturbado, ela será plenamente desfrutada na eternidade. É na eternidade que teremos a plena paz, a ausência de conflitos tanto internos quanto externos e os relacionamentos perfeitamente alinhados na harmonia que haverá na proposta de Deus para a eternidade. Por enquanto, ela é uma paz paradoxal. Paradoxal no sentido, as razões para a paz está em nós, produzido pelo Espírito, e essa razão se manifesta quanto mais conturbado está o ambiente ao redor. É como nós podemos dizer assim, você pegar um lírio, né, um copo de leite, como assim podemos chamá-lo, e plantar num lugar que é um brejo. Ali tudo sujo, tudo enlameado, ele nascerá e o lírio será absolutamente limpo, sem a contaminação do que está ao seu redor. Assim, essa paz paradoxal, ela permanece lá dentro de nós e ela se mostra, mais se dá a conhecer, quanto mais conturbada está fora a nossa situação, como uma estrela, né, brilhando em um céu sem lua, onde não há nenhum brilho ali, ela brilha mais poderosamente, mais intensamente. É uma paz que desafia o mundo hostil e se impõe como dádiva divina que o mundo nem as circunstâncias adversas podem levar. Assim entendemos a natureza desta paz que é fruto do Espírito Santo. A respeito dessa paz, nós já falamos o seguinte. Primeiro, que é uma paz espiritual interior, paz na alma, quietude que o Espírito produz dentro de nós. Essa paz, ela se distingue da paz resultante de circunstâncias fáceis. Então, muitas pessoas demonstram isso, a gente pode ver até nas propagandas, né, de produtos na televisão, na internet. Aquela pessoa tranquila, 2 anos de boa saúde, desfrutando de uma boa posição social, rodeada de amigos, parentes, famílias felizes, às vezes comendo um churrasco no final de semana, à beira da praia, ao redor de uma piscina. Esse é o tipo de paz que a gente entende que não é a paz de Deus. Esta é uma paz que é provida pelas circunstâncias favoráveis. Esta é a paz que as pessoas podem desfrutar aqui simplesmente por causa da natureza da ausência de adversidade. Há o que a Bíblia chama de paz do mundo. E essa paz, Jesus disse que não é igual à paz que ele veio trazer. E por fim, há uma paz que nós podemos chamar de paz do diabo também, que é o homem forte armado, mantendo seus bens em paz. Nós vemos aí, exemplo, a Pax Romana, que impunha a ausência de guerra exatamente pela ameaça da força. Essa não é a paz que nós estamos referindo aqui. Quais são as fontes dessa paz? No sentido claro do favor de Deus. Porque estamos no favor de Deus e não o contrário, tendo sido justificados, é desse estado que procede a paz que traz quietude ao nosso espírito,
Tem a ver com submissão à vontade de Deus, pois não pode haver paz sem isso. Não há paz fora da vontade de Deus. Poder se apropriar dessas promessas de Deus e poder dizer, elas são minhas. Quando nós entendemos que a promessa de Deus de que teremos paz em meio às perturbações do mundo, nós nos apropriamos dessa verdade, experimentamos esta verdade. Como a paz se manifesta? A disposição de temperamento faz um homem, se não brilhante e alegre, pelo menos calmo e silenciosamente feliz. Ela vai se manifestar nas circunstâncias, quanto mais adversa, mais se manifestará, né? Mas haverá ali prosperidade e a paz ainda permanece. Na hora da tentação e na espiritualidade da mente, pois ela é um pendor do Espírito Santo e produz então vida e paz. Jesus Cristo é apresentado a nós como o doador da paz. Olhem essas palavras de despedida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixou bem claro, olha, a paz que eu dou é uma paz que o mundo não pode dar e o mundo também não pode tirar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz é em Cristo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos depois da sua ressurreição, ele aparecendo aos discípulos, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. É desejo de Jesus que nós desfrutemos dessa paz que ele tem a nos oferecer. Disse-lhes então outra vez, uma semana depois, né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Passado 8 dias, estavam eles ali novamente reunidos, Tomé com eles, né? E Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A paz faz parte do reino de Deus. Paulo diz, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E ele diz, olha, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E que seja a paz de Cristo, o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela paz que provém da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por meio dela eu tenho paz contigo, eu sinto essa paz inundar a minha alma, me acalmar em meio a este mundo tenebroso e instável. Capacita-me por teu Espírito a anunciar com minhas palavras e testemunho de vida a tua paz, que correndo como um rio passa por mim e alcança outros. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida.